Bem-vindo, pessoal do YouTube, a mais um vídeo sobre a biologia das abelhas. Eu vou falar para vocês sobre a organização social, operárias, rainhas e zangões. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido para se inscrever neste momento. Então vamos conferir a organização social das abelhas, depois da vinheta. Os meliponíneos, assim como muitos insetos sociais como as formigas, as vespas e os cupins, possuem suas famílias divididas em castas e em dois sexos, machos e fêmeas. Os machos são chamados de zangões e são produzidos a partir de ovos não fecundados, de óvulos. Com outras palavras, eles são haploides, ou seja, possuem apenas uma carga genética, oriunda da mãe. Já as rainhas e as operárias são produzidas a partir de ovos fecundados. Em várias espécies, a maioria dos machos de uma colmeia são produzidos a partir da postura feita pelas operárias, que, apesar de serem fêmeas, não foram fecundadas, mas algumas possuem ovário desenvolvido, o que as permitem fazer postura. A natureza é bem sábia, né, pessoal? A rainha é responsável pela postura dos ovos e união da colônia. Depois de fecundada, a rainha desenvolve seus ovários e, consequentemente, tem o seu abdômen dilatado. E este fenômeno de dilatar o abdômen é chamado de fisiogastria. Nas abelhas sem ferrão, de um modo geral, as rainhas virgens podem ser produzidas durante todo o ano. Existem épocas em que são produzidas em maior número. E o destino dessas rainhas varia de acordo com a necessidade e as condições da colônia. Elas podem ser eliminadas pelas operárias ou fecundadas. Rainhas não fecundadas são chamadas de virgens ou princesas. Estas rainhas não fecundadas estão disponíveis nas colônias para uma eventual substituição da rainha poedeira em caso de morte, mas também podem sair com o ninho novo no caso de uma enxameação. E o mecanismo de como essas rainhas são produzidas é muito diferente entre as duas principais tribos de abelhas sem ferrão, que são a Trigonine e a Meliponine. E eu vou falar dessas duas tribos em outro vídeo sobre as suas diferenças. Mas voltando ao assunto de produção de rainhas, nas espécies de melíponas, como a abelha mandaçaia, as rainhas são geralmente menores ou do mesmo tamanho que as operárias e machos. E todos os indivíduos são produzidos ou criados em células de cria do mesmo tamanho. A formação das rainhas é devido a um mecanismo genético alimentar, ou seja, elas nascem constantemente entre os favos de cria junto às operárias. Mas se já existe uma rainha poedeira dentro da colmeia, as novas que nascem, as novas rainhas virgens, são eliminadas pelas operárias. Normalmente, uma colônia possui apenas uma rainha poedeira, mas existem exceções, como por exemplo a abelha guaraipo, que pode ter mais de uma rainha poedeira. Vejamos a seguir no vídeo a abelha guaraipo. Só após 3 a 10 dias da morte ou retirada da rainha poedeira é que as operárias se dão conta de que estão órfãs. Nesta tribo Meliponine, as operárias param de matar e expulsar rainhas virgens. Ao aceitar uma delas, esta rainha virgem faz o voo nupcial e após o acasalamento com um só macho, ela volta à colmeia. A partir de sua volta, esta rainha entra em processo de superalimentação, fornecido pelas operárias. As operárias então constroem as células de cria e abastecem com alimento larval, e a nova rainha começa a fazer a postura dos ovos. Já nas outras espécies de meliponíneos da tribo Trigonine, como por exemplo a abelha jataí, a abelha mirim, a abelha oborá e a abelha arapuá, por exemplo, os estudos mostram que a quantidade de alimento é decisiva para o desenvolvimento das rainhas. As rainhas dessa espécie são produzidas em células de tamanho maior do que as células comuns.
Estas células são chamadas de realeiras ou células reais e se localizam geralmente na periferia dos favos. E as larvas que se desenvolvem nesse tipo de célula recebem muito mais alimento. Como podemos ver neste vídeo, em algumas espécies, rainhas virgens podem ser aprisionadas em potes vazios ou em construções de cerumes conhecidas como câmaras ou prisões. O aprisionamento é utilizado para manter rainhas virgens de reserva, caso ocorra necessidade de substituição e também para protegê-las da agressividade das operárias. Muito interessante isso, né, pessoal? Machos ou zangões. A principal função dos machos é copular com as rainhas virgens. No entanto, eles também podem ajudar na desidratação do néctar, na reciclagem de materiais no interior do ninho. E uma característica morfológica utilizada na identificação do macho é a ausência de corbícula no terceiro par de pernas. Alguns estudos observaram que, nos meliponíneos, após a cópula, a genitália do macho fica presa à da fêmea, obstruindo sua abertura genital, sendo removida após alguns dias. E este mecanismo impede um novo acasalamento. Muitas vezes observam-se nuvens de centenas de machos agrupados nas proximidades da entrada do ninho, que sinalizam um período reprodutivo, ou seja, refletem a existência de rainhas virgens prestes a acasalar. Os machos, ao nascerem, permanecem na colônia até completarem todo o seu ciclo de vida e estarem prontos para o acasalamento. Caso eles permaneçam na colmeia após esse tempo, as operárias não os alimentam e os expulsam para fora do ninho, onde eles podem morrer de fome ou serem atacados por inimigos naturais. Eu já ouvi comentários, pessoal, de que esses machos expulsos, eles podem pedir asilo em outras colmeias de abelha. Você também já ouviu isso? Deixe aí nos comentários. Os operários são responsáveis pelos trabalhos realizados na colônia, como o cuidado com a cria, produção de cera, construção de estruturas do ninho, limpeza, desidratação do néctar, defesa e coleta de materiais. Pessoal, só lembrando que neste vídeo aqui eu falei apenas das abelhas sociais, ou seja, aquelas que vivem em grandes grupos organizados e bem estruturados. No entanto, a maioria das abelhas no mundo, cerca de 80% das 20 mil espécies de abelhas, são abelhas não sociáveis ou chamadas de abelhas solitárias. Um grande exemplo é a abelha mamangava. Estas abelhas constroem seus ninhos geralmente em buracos existentes em paredes, rochas, algumas cavam buracos em madeiras podres. Outras abelhas solitárias utilizam barro para construir seus ninhos. E estas abelhas fazem tudo sozinhas, constroem o ninho, estocam alimentos e fazem a postura de seus ovos. E elas também são muito importantes, pois auxiliam na polinização. E só abrindo um parênteses aqui, vocês também podem oferecer abrigo para essas abelhas solitárias. Vocês podem construir um hotel para abelhas. Que tal essa ideia, hein? Em breve no meu canal vou mostrar como eu fiz o meu hotel para abelhas solitárias. Se você ficou curioso, deixe nos comentários aí que eu explico com mais detalhes. Pessoal, encerramos aqui mais um vídeo sobre a biologia das abelhas. No próximo eu vou falar sobre o ciclo de vida e divisão de trabalhos, desde o nascimento da abelha. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o joinha aí para ajudar no crescimento do canal, se inscreva e acompanhe os próximos vídeos. E obrigado pelos 240 inscritos. Tamo junto, pessoal. Valeu!